voltando-se para Deus. A gente que ministra, a gente que prega, a André sabe, os pregadores sabem, às vezes você prepara a mensagem, por incrível que pareça, o título às vezes fica um pouco, vai para esse lado, vai para esse outro lado, e você fica, eu pensei em 10, 15 títulos, eu achei melhor voltando-se para Deus, porque é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Eu creio que, creio não, nós sabemos disso, a vida cristã, ela muitas vezes, vou dizer, 99% das pessoas, eu não vou botar 100%, mas vou colocar 99%, e eu me incluo nesses 99%, nós temos inconstância na nossa vida cristã. Nós temos altos e baixos. Então nós temos aqueles super crentes, que é 1% que é inabalável. Mas eu sou abalado pelas circunstâncias. Às vezes eu sofro, às vezes a minha fé se abala. A minha fé se abalou recentemente. Mas graças à igreja, nós permanecemos firmes e procuramos ser constantes. Até porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser firmes e constantes. Então, o que acontece? A gente precisa entender que a inconstância pode fazer parte da nossa vida, sim. Se o texto diz ser de firmes e inconstantes, é porque é sinal que a nossa vida a gente pode ter algum tipo de inconstância. E, em um determinado momento, Israel ele foi um povo extremamente inconstante. Israel passou por altos e baixos inúmeras vezes. E a minha intenção é trazer nesta manhã um dos momentos em que Israel passa por isso. Para que você tenha um entendimento, você tenha um pano de fundo dessa mensagem, lá no Antigo Testamento, entre essas inconstâncias de Israel, tem um momento que Israel é uma tribo unida, e tem um momento após o nascimento do filho de Salomão, se não me falha a memória, Roboão. Quando Roboão nasce, sabe o que ele vai fazer? Ele vai governar, Salomão morre e ele assume o reino de Israel. A primeira coisa que esse camarada vai fazer é aumentar os impostos. Hoje em dia, o pessoal já pensa assim, né? Sai um governo, entra no outro, aumenta imposto, porque alguém deixou um rombo lá atrás. Naquele tempo já acontecia isso. Naquele tempo já a intenção já era aumento de impostos. Então, quando o Roboão assume o reino, ele vai aumentar os impostos. A carga tributária excede aquilo que o povo consegue pagar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí o que acontece? Roboão, diante dessa situação, existe aumento dos impostos e a nação de Israel, que naquela época eram 12 tribos, se reúnem e resolvem não aceitar esse tipo de colocação. O povo se uniu, 10 tribos se uniram, formaram um reino chamado Reino do Norte e mantiveram o nome Israel, porque foram contra a atitude de aumento de impostos provocada por Roboão, e 2 tribos, Judá e Benjamim, apoiaram a medida de Roboão e ficaram com o Reino do Sul. Então o reino se divide, neste momento, em 2. 10 tribos continuam e permanecem com o nome de Israel, 2 tribos, 10 tribos se unem contra Roboão, e mantém o nome de Israel, e 2 outras tribos, Judá e Benjamim, elas não aceitam as colocações de Roboão, e a partir daí eles vão fundar o Reino do Sul, que é o reino de Judá. Nesse período, desse período é um período conturbado. É um período conturbado. E lá na frente, os reis, aparecem reis de um lado, reis de outro, e o reino de Judá, que é o foco aqui da mensagem, passa por um processo de transição. E em dado momento, essa inconstância leva à frieza espiritual de Judá. Devido ao direcionamento equivocado, errado, pecaminoso dos seus líderes, Judá começa a entrar numa depravação espiritual. Até que um dia, um rei, uma criança, é colocada no trono. E esse rei chama-se Josias. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 1 diz: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi. Diga comigo, e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi.
não se desviando nem para um lado nem para o outro. O texto está chamando a atenção, está parafraseado, está bem nítido que Davi, ele é o exemplo que tem que ser seguido. Josias, ele, com 8 anos, uma criança, você imagina, uma criança já que assume um reino, você imagina que situação complicada. Vamos botar uma criança de 8 anos para presidir a reviver em Cristo. Pegar uma criança, realmente é uma coisa, só pode ser um milagre. Só pode ser algo sobrenatural. E o que chama a atenção é que existe algo omisso, ou vamos dizer, algo que você precisa pesquisar para você entender. Você disse, e está escrito no texto, que Josias seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, O que causa curiosidade, se você entrar nas minúcias e estudar o texto, você vai ver que o seu antepassado direto não é Davi. O antepassado direto de Josias é o rei Amon. E o seu avô, pai, era o rei Amon, e o seu avô era Manassés. O texto não menciona Manassés e não menciona Amon. Por quê? Aqui se desenrola algo significativamente poderoso no que se refere a voltar aos caminhos do Senhor. Esses 2 reis, Manassés e Amon, fizeram tudo aquilo que seria contra os desígnios de Deus. Esse Manassés é considerado o pior rei de Israel. Reinou por 55 anos, se não me falha a memória, e eu acho que foi o rei que mais teve governo. Não tenho assim uma memória tão boa como meus amigos, mas eu creio que foi exatamente isso. Esse tal de Manassés, rei de Judá, esse camarada era tão cruel que ele profanava o templo do Senhor em todo o tempo. Colocou Azerá, os postes ídolos, retirou todos os instrumentos de adoração a Deus e colocou tudo aquilo que era pagão. Ele implantou o paganismo diante da nação de Judá. Judá agora está sob um domínio de um rei inescrupuloso, totalmente incoerente, que só pensava em pecado, em poder, em destruição. Se isso não bastasse, a situação, as controvérsias administrativas, políticas, econômicas e religiosas de Manassés eram tão pesadas que em dado momento, quando ele faz a ruptura com a questão religiosa, ele propõe um sacrifício de crianças. Manassés propõe um sacrifício de crianças. Você imagina uma nação que tem o entendimento de Deus, que se perde. Se perde totalmente. Manassés, avô de Josias. Manassés coloca seu filho Amon, pai de Josias. Amon faz simplesmente a mesma coisa que Manassés fazia. Dá sequência a esse governo totalmente perdido debaixo de uma frieza religiosa, de uma catástrofe religiosa, de total morte espiritual. É isso que acontece com Amon. Com 2 anos, algumas pessoas se reúnem, os seus servos se reúnem, propõem um assassinato. Amon, então ele é assassinado, ele morre, e em sequência, depois de tudo isso, vem e nasce Josias. E o texto diz que Josias, ele colocou no seu coração seguir o exemplo de Davi, e não de seu pai, e não de seu avô. Mediante essa introdução, nós temos alguns ensinamentos que eu gostaria de trazer para vocês e a gente analisar como é importante. E o primeiro deles significa o seguinte: a queda, toda queda, todo declínio, toda queda, todo declínio, existem razões específicas que elas podem e devem ser identificadas. A queda de hoje é resultado de algo plantado ontem. Aquilo que está acontecendo hoje é algo que foi plantado, semeado, construído ontem. Esse ontem pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser 1 século, podem ser 2 séculos. Então,
Entenda isso. O que está acontecendo aqui, Josias, ele está colhendo algo que foi plantado pelo seu avô, pelo seu pai. Ele não sabia disso, ele tinha 8 anos, é uma criança governando, é alguém que está chegando. E o que acontece? Ele pega toda aquela situação, toda aquela idolatria desenfreada, sacrifícios humanos, aquilo tudo está contra os desígnios, mas ele não sabe. Ele não sabe disso. Josias não tem conhecimento disso. Mas ele vai colocar no coração dele seguir os desígnios de Davi. Quando ele assume o reino, ele não sabe absolutamente nada do que acontecia. Simplesmente colhia aquilo que fora plantado por seu pai e por seu avô. Se eu trouxer para o dia de hoje, nesse conceito, vamos dizer assim, vamos contextualizar, trazer para os dias de hoje, num modelo contemporâneo de ser, tudo aquilo que nós estamos passando hoje foi plantado lá atrás. O que nós estamos colhendo hoje começou a ser semeado lá atrás. Aquilo que será colhido daqui a 40 anos está sendo plantado hoje. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vai plantar. Ou como reverter a situação. Então, o que acontece? Segundo Reis, capítulo 22, versículo 13, a parte B, Josias está dizendo: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Agora Josias ele toma conhecimento. Como ele toma conhecimento? Havia um sacerdote chamado Ilquias, e ele começa a fazer uma reforma no templo. E eu preguei uma mensagem muito parecida com essa mensagem na época que nós tivemos aqui um projeto chamado Reforma. O Felipe fez um projeto com a juventude chamado Reforma. Felipe, não sei se está aí, Gisele. Você lembra disso? Eles fizeram uma obra aqui, mas foi uma loucura. Deixaram essa igreja como se estivesse em obra e não estava. E eu lembro que eu peguei uma parte dessa mensagem e trouxe. Agora isso me veio à mente. Por quê? Quando Josias ordena o seu povo para fazer a restauração do templo, a manutenção do templo, um sumo sacerdote encontra um livro escondido. Esse livro escondido, ele entrega para uma outra pessoa, que agora esqueci o nome também, acho que Bazar, não lembro o nome do camarada, entregou para alguém ali, e esse camarada vai ler o livro. E ele vai falar com Josias, olha o que está escrito nesse livro. Josias então toma conhecimento, ele diz: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, parece que Deus abdicou da existência do homem na Terra. O conceito de deísmo e teísmo está em voga agora como nunca. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo e onde está Deus. Eu falei em uma das ministrações que existem perguntas sem respostas. Eu só sei de uma coisa: eu preciso continuar porque eu tenho fé. Apesar de destruído, magoado, triste, às vezes não concordando com certas situações, eu preciso seguir. Ou então eu vou ter que parar. A escolha é tua, ou você continua ou você para. Eu prefiro prosseguir. Eu prefiro tentar mudar. Eu prefiro tentar alterar certas coisas que foram plantadas na minha mente no passado e que tentam plantar até hoje, que eu não posso aceitar. A própria religiosidade, eu contei aqui, acho que foi na segunda-feira, quando eu era jovem na igreja, meus 17, meus 18 anos, embora apareça que eu tenha um pouquinho mais somente, eu era obrigado a dormir de calça comprida e camisa de manga comprida. Porque aquela religiosidade foi colocada na minha mente e disse assim: ó, se você não ficar desse jeito aí, você não vai para o céu, não. Não jogava bola, não podia jogar bola. Exímio jogador de futebol. Sendo preterido. Gostava, queria ser jogador de futebol.
Eu ia naquela época, não é como hoje, que tinha os olheiros, a gente ia para a Quinta do Boa Vista jogar bola pro pessoal, e lembra disso? Que os melhores aí do passado sabem disso. Para os olheiros lá da Quinta do Boa Vista levar a gente, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar trem, e a pé, de lá de Caxias, só Deus sabe o sufoco que era. Então nós fomos colocados dentro de um modelo religioso onde tudo era pecado. Hoje você aqui, jovem, quantos jogam bola aqui na igreja? Cadê aqui o pessoal que joga bola? Levanta a mão aí. Estão precisando de aula? Fala comigo. Então, hoje a galera vai jogar bola, não existe esse aprisionamento. Hoje você anda de short, camiseta, vai para o churrasco, vai para a praia. Mas naquela época tudo isso era pecado. Eu estou mentindo? Você passou por isso, muita gente passou por isso. Quantos passaram por isso? Levanta a mão assim para eu ver. Caramba. Muita gente passou por isso. Aí você me vê, eu falando isso, sabe o que significa? Você descobriu o livro. Você descobriu o livro. O Evangelho liberta, ele não aprisiona. Ele nos chamou para sermos livres, para sermos alegres. Aquilo me deixava triste, era o Evangelho que entristecia. Jesus é alegria. Nunca podemos fazer nada por obrigação. Só que aqui, Josias está vivendo uma situação muito complicada, devido a essa questão de não ter conhecimento do que o verdadeiro livro ensinava. Então o povo era ensinado erroneamente, os conceitos morais, os conceitos eram pervertidos. E isso acontece hoje. Algo foi plantado atrás e os conceitos morais estão sendo pervertidos. Assim como aconteceu naquele tempo, está se repetindo hoje. Em algum momento a gente se perdeu. E hoje, assim como a monarquia no período de Israel colocava para o povo aquilo que moralmente era o certo, está acontecendo hoje. O governo está tentando colocar para a gente aquilo que considera moralmente certo. Homossexualismo, homossexualidade, isso não é moralmente certo, me perdoa. Biblicamente eu tenho que falar sobre isso, está arriscado receber um processo, mas eu tenho que falar sobre isso. Existe uma clara intenção do governo de destruir o conceito original de família. Isso é lógico, é claro e evidente. E eu aqui aplaudo o pastor Silas Malafaia, porque ele é uma voz profética nessa nação. Temos que seguir o pastor Silas Malafaia, apoiá-lo, sim, porque ele é uma voz profética nessa nação e ele segue o livro sagrado. Ele não abre mão daqueles conceitos e valores, e por isso que eu admiro meu amigo. E o aplaudo, e nós precisamos aplaudi-lo e apoiá-lo, porque não existe como você trazer pacto do santo com o profano. Não existe essa sinergia de santo contra o profano. Não existe isso. O que o governo tenta dizer para a gente, olha, vamos dar um jeito aqui, porque podemos aceitar um pouquinho de pecado. Não, a Bíblia é antipecado. Não tem que aceitar isso. Não tem como. Então hoje, de uma forma clara e evidente, ou melhor, hoje nós estamos vendo algo que foi plantado anteriormente com o objetivo de destruir a família. Dizendo que tudo é permissivo. Já existe, já há algum tempo você pode viver maritalmente. Porque é bom que você faça sexo antes do casamento para saber se você vai dar liga com a pessoa que você vai casar. Isso não é aceito, a gente não pode aceitar isso. Jovem, você não nasceu para isso. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode ser objeto de uso para A, B, C ou D, para saber se vai dar certo ou não. Aí um usou, não deu certo. 2 usou, não deu certo. 3 usou, não deu certo. 4 usou. Você vai ser objeto de uso? Você é santa do Senhor, escolhido para uma obra que Ele tem na tua vida. Então não permita que esses ensinamentos diabólicos adentrem a tua mente. Nós precisamos ter um processo de ruptura. Tem que ter um posicionamento, sim. Me perdoe aqui, eu não estou falando de partidarismo, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando que um dia Josias, alguém encontrou, o sacerdote Uquias encontrou o livro e levou para ele. Eu estou trazendo para vocês um livro. Quando este homem, quando André ora por mim e coloca a responsabilidade, eu falei, meu Deus do céu, essa mensagem vai ser de confronto. Então não estou aqui para agradar você ou tampouco a mim, mas eu estou aqui para ser profeta de Deus essa noite, para dizer para você que não tem como o errado ser certo e o certo ser errado. Não tem como, não existe como o pecado ser santo e o santo ser pecado. Não existe. É assim sim ou não, não.
os mornos serão vomitados. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo aceita que você vai aceitar. Não é porque o governo diz que tem que ser que você vai dizer que tem que ser. Está dentro da palavra de Deus. Sim, não está? Existe uma ruptura. Não tem como. Então tudo que estamos escolhendo hoje já vem sendo plantado lá atrás. Gálatas se cumprindo. É o que está acontecendo. É uma decadência moral. É uma decadência espiritual. É uma situação política, religiosa, que está entrando nas igrejas. E hoje já tem igreja para todo mundo. Todo tipo de igreja. Tem igreja que chega a ser surreal. Que a palavra é colocada em segundo plano. Onde os movimentos são mais importantes do que a palavra viva e eficaz. A gente não pode se conformar com isso. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Jovem, por favor, não se conforme com isso. Adolescente, por favor, não se conforme com isso. Josias tinha 8 anos quando o Senhor o chamou. Talvez você tem muita gente... 8 anos, acho que não está nem aqui, está lá no Yark Kids. E Deus está chamando essas crianças agora em nome de Jesus. Quem sabe este culto é um culto profético para chamar você com 12, 13, 14, 15 anos para ser um Josias dentro de algum tempo. Eu creio nessa palavra, amém? Eu creio nessa palavra. Segundo ponto. Como resultado de toda essa influência deixada dentro do período em que Manassés, Amon e outros governaram Judá, houve uma perda de unção. A presença de Deus, a comunhão de Deus, simplesmente desapareceu. Sabe por quê? Por causa da ignorância. Uma das estratégias satânicas é manter o povo de Deus ignorante. Guarde isso e tome cuidado com isso. A escola bíblica dominical não tem vindo muita gente, está vazia. Você precisa vir para a igreja. Você precisa aprender, precisa estar no seminário. Satanás, ele quer que você seja ignorante. Uma certa vez eu aprendi algo muito interessante com relação à palavra trevas, ignorância, luz e sabedoria. E eu fiquei impactado com aquele ensinamento daquele pastor. Ele disse ele trouxe um ensinamento muito impactante. Ele disse que a palavra trevas, no hebraico, depois vocês podem procurar isso, remete à ignorância. Toda vez que você lê a palavra trevas, no hebraico, vai haver uma raiz, uma remetência à palavra ignorância. Quem é o príncipe das trevas? Quem é o rei das trevas, o príncipe das trevas? Satanás. Quanto mais trevas, quanto mais ignorante, mais trevas. Satanás quer que você continue ignorante, no sentido de falta de conhecimento. Em contrapartida, a palavra conhecimento remete a uma luz, remete a palavra luz, no hebraico. Se não me engano, foi exatamente isso no grego. Enfim, seja como for, luz remete a conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Então adquira conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais luz. Quanto mais luz, mais Jesus. Conheça o livro. Conheça as Sagradas Escrituras. Então, voltando, Judá perdeu a unção, a presença, a comunhão, simplesmente pela ignorância. Não era culpa de Josias. Olha, voltando ao versículo 22, 13, a parte B. A grande ira do Senhor contra nós, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra deste livro. Parece que Oséias capítulo 4, versículo 6, estava ressoando naquele reino. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Cuidado, o que destrói o povo de Deus não é o diabo. O que destrói o povo de Deus
é a falta de conhecimento. Amém? Então, essa falta de entendimento espiritual, esses antepassados que cometeram tudo isso, fizeram com que o reino entrasse em colapso. E fizeram que todos errassem e caíssem de maneira abrupta no sentido espiritual, no sentido de relacionamento com Deus, no sentido de estar com Deus. Tudo porque não conheciam. Por isso eles estavam errando. O reino de Josias estava errando porque não conhecia a verdade. Estava totalmente fora do alcance dele o real significado de tudo aquilo que acontecera. Aí você fala, mas isso é o Antigo Testamento? Não, Jesus no Novo Testamento ele vai falar sobre isso. Mateus 22, versículo 9, a parte B. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Remetendo ao Novo Testamento, saindo, se você é uma pessoa, mas o Antigo Testamento não vale, então toma o Novo Testamento para você. Precisamos adquirir conhecimento, precisamos estudar. Aqui na igreja você tem seminário, tu tem escola ministerial, tu tem escola bíblica dominical, você tem diversos cursos. Aprofunde-se no conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais luz. Quanto mais luz, mais Jesus. Terceiro ponto. Agora, ele ouviu, ele viu, ele descobriu. E tudo começou a se reverter quando ele é confrontado pelo livro. O grande problema é que a gente não gosta de ser confrontado. A gente não aceita confrontos. Existe confronto. A gente precisa entender que o confronto é bom para a gente. Isso enriquece. Isso nos faz crescer. Como eu disse na reunião aqui de segunda-feira, no campo das ideias é importante que haja divergência de pensamentos, que haja esse tipo de confronto, para que possa esclarecer algo que todavia possa ser escondido para você. Você quer ver algo que pode acontecer daqui a 40 anos? Me perdoe, mas os filhos que estão sendo adotados pelos homossexuais hoje, o que vai estar na cabeça dele daqui a 40 anos? Exatamente o que você pensa, não precisa responder. Que o homossexualismo é correto, a homossexualidade é perfeita, é aquilo tudo. E biblicamente a gente sabe que não é por aí. Então, nesse contexto, voltando, quando ele acha o livro, olha o versículo 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele vai rasgar as suas vestes. Rasgar as suas vestes naquele tempo era um estilo de profunda angústia. Era algo extremamente penoso. Era algo que levava a arrependimento, indignação. Algo que, olha, a mim existe um problema gravíssimo dentro do nosso reino. A indignação toma conta dele. E ele simplesmente não vai concordar com tudo aquilo que o pai dele fez, que o avô dele fez. Ele vai olhar para dentro de si e vai rasgar as suas vestes e vai colocar um desejo no povo para que as pessoas possam ser e voltar a ser como eram no reinado de Davi. O seu antepassado Davi. O que estava acontecendo aqui, as pessoas estavam pensando o que não era para pensar. Estavam fazendo o que não era para fazer. Às vezes a gente pensa certas coisas que, na verdade, é uma controvérsia muito grande. Porque muitas vezes a gente pensamos que somos alguma coisa que não somos. Isso é um grande problema. Um belo dia eu estou caminhando, não sei se foi na Barra, não sei onde foi. Eu vi uma jovem linda, como se fosse um cachorro. Ela não era um cachorro. Mas ela cismou que era um cachorro. Alguém chegou a ver essa imagem? Levanta a mão assim. Você conseguiu ver? Mas na internet isso. Ela não é aquilo. Eu vi um dia desse com unhas arranhando a parede. Você é demência? O que está acontecendo no nosso meio? Você não é isso. Tem gente pensando agora que é árvore. Como é que é ser árvore? São certas coisas que a gente não consegue entender. É mostrar uma natureza que não existe.
É igual político fazendo propaganda. Político dizendo que é honesto. Político dizendo que é bonzinho. Político em época de campanha faz até estádio pro Flamengo. Político faz isso. Você desculpa, mas eu estou mentindo aqui? Porque não fizeram só do Flamengo antes. Mas é tudo oportunidade. Político diz e você acredita. Vai te fazer 100 promessas. Ou ele vai cumprir as 100. Não. Não vai te cumprir as 100. Talvez ele cumpra uma, 99 ele vai esquecer. Para manter você preso à próxima eleição. Políticos são assim. Falam que são honestos, agem que são honestos, mas a grande maioria, que vale é o dinheiro. E também no conceito da igreja também. Muitos se autodenominam santos. Aqui dentro também. Muitos se autodenominam, eu sou o dono da verdade. Dentro do conceito de igreja, então, o cara é líder, o cara é pastor, o cara é isso e aquilo. Chega em casa, bate na esposa. Chega em casa, maltrata seus filhos. Vive numa vida de mentira. É a pessoa que vive... o ser humano faz isso, ele pensa que é uma coisa, mas na verdade ele não é. Ele simplesmente tem um estereótipo. É o que a gente analisa e começa a observar e começa a se questionar. Isso é uma falta de identidade, é uma quebra de identidade. A pessoa não é aquilo que diz ser. Isso acontece toda hora. Sabe o que está acontecendo nos ensinamentos que Deus está trazendo nesse livro para Josias? Deus está falando com ele, olha, Josias, você não é seu avô. Você não é seu pai. Eu estou querendo que você seja Josias. Você não é seu pai, você não é seu avô, você não é seu amigo, você não é seu tio, você não é sua tia. Eu estou ensinando você a ser Josias. Então, querido, você não é pastor Elcemar. Tá? Você não é pastor ABCD, você não é fulano, não é ciclano. Deus está falando que não ensinar você a ser quem você é. É aquela questão de olhar no espelho e você se contemplar e dizer, esse sou eu. Assumir seus erros, assumir suas responsabilidades. Não é porque o teu avô fez a coisa errada que você vai replicar. Não é porque teu pai veio com o ensinamento errado que você vai replicar. Se teu pai errou, se teu avô errou, coloca uma pedra em cima disso e vem quem acertou. Comece de novo, qual o problema? Não, porque eu fui ensinado assim. Abra o livro. Pesquise no livro. Se os ensinamentos do livro estão coerentes com aquilo que teu pai ensinou, com que teu avô ensinou, que teu bisavô ensinou, beleza. Se está errado, muda. Não é porque alguém faz errado que você vai continuar no erro. Quarto ponto. Josias tomou a decisão de restaurar o que se havia perdido. O rei ordenou a destruição e a limpeza de todos os altares idólatras que contaminavam o seu reinado e o templo de Deus. Josias chega um momento que fala assim, olha, chegou a hora de remover tudo. Vamos remover, está tudo errado. Existe um erro neste templo, existe um erro nesse reinado. Nós precisamos remover tudo isso para implantar aquilo que Deus realmente quer. Eu quero voltar ao meu antepassado Davi, aquilo que ele fazia. Eu não quero voltar para o que meu avô fazia, eu não quero voltar para o que o meu pai fazia, mas existe um referencial. Esse referencial era Davi, ele fazia a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. Queridos, em nome de Jesus, existem referenciais que precisam ser seguidos. Existem. Você precisa encontrá-los. Eu te dou uma dica. Existe um livro chamado Bíblia Sagrada. E ali tem um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Se você seguir os caminhos dele, esquece tudo. Esquece tudo. Esquece tudo. Seu pai te ensinou contra. Rejeita. Teu avô te ensinou contra. Rejeita. Jesus te ensinou através do livro. Aceita, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Ou ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Enfim, existe uma ordenança. Esse garoto, já adolescente, entrando no conhecimento de Deus, quer resgatar,
quer que Deus volte a se relacionar com o seu povo. Faz-se necessário mudança, faz-se necessário transformação, faz-se necessário se abdicar de determinadas coisas que o povo estava gostando de fazer. Porque eles gostavam de sacrificar aos deuses pagãos. E dentro do templo, que era o templo do Senhor. Então Josias está tirando. Manda tirar tudo. Manda tirar tudo. Remova da sua vida, querido, tudo aquilo que não se chama Deus. Eu preciso aprender a remover da minha vida tudo aquilo que não se chama Deus. Remova. Assim como Josias instaurou essa mudança, essa transformação, você pode também. Aí você fala, mas você pode, melhor dizendo, escolher. Eu vou continuar nesse processo de vida ou eu vou mudar. Tentar mudar. Faça a sua parte. Josias fez a dele. Mandou remover tudo do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. O que o templo tem desagradado a Deus? Se você vive numa vida de mentira, remova a mentira da tua vida. Se você vive numa vida de prostituição, de adultério, de ocultismo, de jogo de azar, remova tudo isso do templo. Você quer a presença de Deus na tua vida? Amém? Quantos querem? Diga, eu quero a presença de Deus. Diga, eu quero a presença de Deus na minha vida. Então nós precisamos limpar o templo, remover o templo, tirar tudo aquilo que não pertence a Deus. Em nome de Jesus, cuidado com essas influências. Podem ser influências do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Cuidado. Esse rei ordenou a limpeza do templo. Foi no templo, limpou tudo. Ele olhou para dentro e disse, o templo, aqui está o templo. Aqui está o templo. O que eu faço? Eu minto, eu tiro. Eu cometo adultério, eu tiro. Eu vou para o lado homossexual, eu tiro. Eu estou lendo que isso aqui é contra isso. Eu vou tirar porque eu estou... Não é porque o governo falou. Não é porque existe um grupo que está falando. Não é porque o presidente está falando. Não, é porque o livro fala. Se o livro fala e eu sou o templo, vamos tirar. Vou tirar. O que eu estou fazendo de errado? Deixa eu eliminar isso, eliminar aquilo aquilo outro. E ele fez isso. A limpeza foi tão profunda, mas tão profunda, que Josias fez uma devassa no seu reino. E olha o que diz o versículo 23 em diante, versículo 5 em diante. Foi bem completa. Olha só, ele eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá. Eliminou os sacerdotes. Também demoliu o alojamento dos prostitutos e das prostitutas, cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. Josias também exterminou os médios, os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Ele não fez só uma limpeza dele, não. Ele limpou influenciadores. Cuidado com os influenciadores. Ele está limpando influenciadores. Ele eliminou sacerdotes idólatras nomeados pelos reis anteriores. Ele eliminou. E saiu demolindo tudo. Então, toda aquela influência, olha, Josias, tem que botar um poste ídolo aqui, você tem que fazer aquilo lá, aqui no templo tem que ser assim. Essas influências, ele eliminou. Remova da sua vida todo tipo de pessoa que se diz amiga e te leva para lugares de perdição, não são teus amigos. Remova da tua vida todos aqueles que se dizem colegas e te chamam para você biritar à noite e encher a cara. Isso não é um amigo que você deve andar. Remova da sua vida aquele que te convida para ir para a prostituição, para o adultério, para tudo aquilo que não presta. Remova da sua vida aquele que te chama para o joguinho de azar. Remova. Você quer a presença de Deus, quer se voltar para Deus? Remova. Remova da sua vida amizades que não contribuem para o bem, que no final só te levam para caminhos de perdição. Já finalizando a mensagem, Ministério do Louvor, ele eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores. Versículo 5. Caraca, meu, isso é muito forte.
Sabe quem foi os reis anteriores? Foi o pai dele. Foi o avô dele. Tudo aquilo que o pai e o avô ensinou, ele removeu. Caramba! E agora? Quando Deus chama, quebra o paradigma, quebra o modelo, quebra tudo. Quando foi na Santa Ceia, né? Quebra de modelo, quebra de paradigma, quebra tudo. Cara, ele tirou. Ele não ouviu os antepassados. Ele só tinha uma referência, Davi. Então ele tomou a decisão de restaurar todo aquele lugar que estava perdido. Segundo Reis 23, 25. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e obedecesse a lei, toda a lei de Moisés. E nunca houve mais um rei como ele. Josias, que é o modelo de Jesus, tomou a decisão de lutar e restaurar tudo que havia perdido. Às vezes o nosso casamento está todo perdido. Às vezes a nossa esperança está totalmente perdida. Às vezes nos encontramos em situações de desânimo profundo. Está tudo assim, eu não consigo dominar. Eu sou só uma andorinha no verão. Você pode fazer a sua parte. Você pode ser um antepassado daqui a 100 anos, 150 anos, e alguém falar de você. Talvez essa pessoa daqui a 100 anos, 150 anos, não vai falar do pai, não vai falar da mãe, não vai falar do bisavô, mas vai falar de você. Você está entendendo isso, meu querido? Nós podemos sim mudar a situação da igreja. Nós podemos sim reverter esse mover demoníaco e diabólico que está em nosso meio, querendo tapar os nossos ouvidos, nos deixar cegos. A igreja tem que se posicionar, tem que lutar. Não fale mal de quem lute pelo evangelho. Não fale mal de quem lute para defender a causa do Senhor. Seja um porta-voz diferente. Onde haja treva, leve luz. Onde haja tristeza, leve alegria. Onde haja dor, leve a cura. Onde há o desânimo, leve ânimo. Onde existe morte, leve a vida. Leve Jesus. Ele é a vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. E todos dizem amém. Coloque-se de pé.